Vocês não vão acreditar no que aconteceu com Amado Batista esta semana. O cantor de 74 anos deixou todo mundo de queixo caído quando subiu no palco do Arraiá do Povo, em Aracaju, e soltou uma frase que fez o Brasil inteiro parar para entender. Fiquei solteiro. Sozinho de novo. Mas calma, porque a verdade por trás dessa declaração é muito mais interessante do que vocês imaginam. E o final dessa história vai surpreender até os mais céticos. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho agora, porque hoje eu vou contar todos os detalhes dessa polêmica que tomou conta das redes sociais. Deixa o like se você também ficou curioso para saber a verdade. E comenta aí embaixo qual foi sua primeira reação quando souberam dessa notícia. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, porque conteúdo quente como esse vocês não podem perder. Para entender essa história, precisamos voltar alguns meses no tempo. Amado Batista, o rei do brega que conquistou o coração de milhões de brasileiros, oficializou sua união com Thalita Franciele em março de 2024. Ela, Miss Mato Grosso 2024, de apenas 23 anos, trouxe uma nova energia para a vida do cantor. A diferença de idade de 51 anos entre eles sempre chamou atenção, mas o que realmente impressionava era a cumplicidade e o carinho que demonstravam publicamente. Thalita, uma jovem radiante e cheia de vida, transformou o Instagram em um verdadeiro álbum de momentos felizes ao lado do marido. Posts carinhosos, declarações apaixonadas e momentos íntimos do casal enchiam as redes sociais de romantismo. Amado, por sua vez, parecia ter encontrado uma nova juventude ao lado da esposa, mostrando-se mais animado e presente nas redes sociais do que nunca. Mas aí que a coisa fica interessante, pessoal. Na quarta-feira, dia 25 de junho, algo aconteceu que mudou completamente o rumo dessa história. Durante o show em Aracaju, Amado não apenas declarou estar solteiro, mas também falou sobre se enganar no amor, e brincou dizendo que era melhor evitar cantar a música Meu Ex-Amor. O público ficou em choque, e as gravações do momento começaram a circular nas redes sociais como fogo em palha seca. O que tornou tudo ainda mais misterioso foi o timing. Pouco antes dessa declaração bombástica, Thalita havia desativado completamente seu perfil no Instagram. Vocês conseguem imaginar? A jovem que vivia compartilhando momentos de felicidade conjugal simplesmente sumiu das redes sociais. Foi como se tivesse apagado digitalmente sua existência, deixando os fãs do casal completamente perdidos e especulando sobre o que poderia ter acontecido. As teorias começaram a surgir de todos os lados. Alguns falavam em traição, outros em incompatibilidade, e havia até quem especulasse sobre pressões familiares devido à diferença de idade. O que mais impressionava era como um casal que parecia tão apaixonado publicamente poderia estar passando por uma crise tão séria a ponto de resultar em separação. Mas aqui é onde a coisa fica interessante, pessoal, porque nem tudo é o que parece, e às vezes as aparências enganam mais do que imaginamos. O que aconteceu nos bastidores dessa polêmica vai mostrar para vocês a importância de não tirarmos conclusões precipitadas sobre a vida das pessoas. Enquanto a internet fervia com especulações e teorias conspiratórias, algo muito mais profundo estava acontecendo. Amado Batista, um homem de 74 anos que já viveu muitas histórias de amor, estava passando por um momento de reflexão profunda sobre relacionamentos e sobre como as redes sociais podem influenciar a intimidade de um casal. A declaração no palco, que inicialmente pareceu uma confirmação de separação, na verdade, revelou algo muito mais complexo sobre a natureza dos relacionamentos modernos. Amado estava expressando uma frustração não necessariamente com o casamento em si, mas com a pressão constante de expor a vida privada para o público. Era um grito de libertação de alguém que queria proteger sua intimidade conjugal. E Thalita, a decisão de desativar o Instagram não foi um ato de raiva ou decepção amorosa. Foi uma escolha consciente de uma jovem madura que percebeu que a exposição excessiva estava afetando a qualidade do relacionamento. Ela tomou a corajosa decisão de priorizar a privacidade em detrimento da visibilidade nas redes sociais. Mas a reviravolta mais surpreendente ainda estava por vir. Quando os rumores de separação começaram a ganhar força e a imprensa começou a especular sobre traição e fim do casamento, tanto Amado quanto Thalita perceberam que precisavam esclarecer a situação. E foi aí que a verdade veio à tona de uma forma que ninguém esperava. A assessoria do cantor foi categórica em negar qualquer separação.
O comunicado oficial deixou claro que Amado continua casado, tranquilo e feliz, e que todas as especulações sobre crise no relacionamento eram infundadas. Mas o mais tocante foi a forma como o próprio casal decidiu lidar com a situação. Calita quebrou o silêncio de uma maneira emocionante, mostrando maturidade impressionante para alguém de apenas 23 anos. Em vez de se defender com raiva ou irritação, ela escolheu o caminho da transparência e da honestidade. Explicou que a desativação do Instagram foi uma decisão pessoal para preservar a intimidade do casal, e que ela e Amado estavam mais unidos do que nunca. O que mais impressiona nessa história é como o mal-entendido inicial se transformou numa lição valiosa sobre comunicação no relacionamento. Amado, conhecido por suas músicas que falam de desilusões amorosas, dessa vez estava usando sua arte para expressar não uma desilusão real, mas uma reflexão sobre as pressões externas que os casais enfrentam na era digital. A declaração de estar solteiro no palco ganhou uma nova interpretação. Era a expressão de alguém que queria se sentir livre das expectativas e julgamentos do público sobre sua vida pessoal. Era um pedido de respeito à privacidade, não um anúncio de separação. E o mais bonito disso tudo é como o casal soube transformar uma crise potencial em um momento de crescimento e fortalecimento da relação. Em vez de deixarem os rumores destruírem o que construíram, eles escolheram se unir ainda mais e mostrar que o amor verdadeiro resiste às tempestades e às especulações. Calita, demonstrando uma sabedoria que vai muito além da sua idade, mostrou como mata a saudade do marido quando ele está viajando a trabalho. Compartilhou nas redes sociais, de forma discreta mas carinhosa, como mantém a conexão emocional mesmo à distância. Foi uma forma delicada de reafirmar o amor, sem cair na armadilha da superexposição. Amado, por sua vez, se pronunciou posteriormente com uma mistura de humor e indignação direcionada não à esposa, mas aos fofoqueiros que tentaram criar uma narrativa falsa sobre o seu casamento. Suas palavras foram diretas. Seus fofoqueiros deveriam ter vergonha na cara de estar inventando tanta bobagem. Era a defesa de um homem apaixonado protegendo não apenas a sua imagem, mas principalmente a honra de sua esposa. O que essa história nos ensina vai muito além do mundo das celebridades. Ela nos mostra como é importante não julgarmos as situações pela superfície, como as redes sociais podem distorcer a realidade dos relacionamentos e como a comunicação aberta e honesta é fundamental para superar qualquer crise. Amado e Calita provaram que a diferença de idade não é um obstáculo quando existe respeito mútuo, compreensão e vontade de construir algo sólido juntos. Eles transformaram um momento de turbulência em uma demonstração de maturidade emocional que serve de exemplo para casais de todas as idades. A desativação temporária do Instagram por parte de Calita se revelou uma estratégia inteligente para preservar a saúde mental e a qualidade do relacionamento. Em um mundo em que somos constantemente pressionados a compartilhar cada momento de nossas vidas, a escolha pela privacidade se tornou um ato revolucionário de autocuidado. Hoje, passada a tempestade dos rumores, o casal segue firme e forte, provando que o amor verdadeiro não precisa de likes, comentários ou aprovação pública para existir. Eles redescobriram o prazer da intimidade genuína, longe dos holofotes e das especulações. A história de Amado Batista e Calita Franciele nos lembra que por trás de cada declaração pública, de cada post nas redes sociais, de cada momento que vemos, existe uma realidade muito mais complexa e humana. Eles nos ensinaram que é possível enfrentar adversidades com dignidade, transformar mal-entendidos em oportunidades de crescimento e que o amor maduro é aquele que escolhe a proteção mútua acima da exposição. Mas a história não para por aí, pessoal, porque vocês precisam saber como essa experiência transformou não apenas o relacionamento do casal, mas também a forma como eles enxergam a fama e a exposição pública. O que aconteceu depois dessa polêmica toda vai mostrar para vocês o poder transformador que uma crise bem administrada pode ter na vida de duas pessoas. Nos dias seguintes ao esclarecimento oficial, algo mágico começou a acontecer. Amado Batista, que sempre foi conhecido por suas canções melancólicas sobre desilusões amorosas, começou a demonstrar uma nova perspectiva sobre o amor e os relacionamentos. Em entrevistas posteriores, o cantor revelou como essa experiência o fez refletir profundamente sobre a importância de proteger quem amamos das especulações e julgamentos externos. O interessante é que essa mudança de perspectiva não ficou só no pessoal. Amado começou a incluir em seus shows momentos onde falava sobre a importância do respeito nos relacionamentos, sobre como as redes sociais
podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição para os casais modernos, e sobre a coragem que é necessária para escolher a privacidade em um mundo que valoriza a exposição. Khalita, por sua vez, quando retornou às redes sociais, o fez de uma forma completamente renovada. Em vez de apenas compartilhar momentos íntimos do casal, ela começou a usar sua plataforma para falar sobre autoestima, sobre a importância de estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos e sobre como a idade é apenas um número quando existe conexão verdadeira entre duas pessoas. Uma das postagens mais tocantes de Khalita foi quando ela compartilhou sua reflexão sobre como aprendeu a distinguir entre compartilhar momentos genuínos e performar felicidade para as redes sociais. Ela admitiu que no início do relacionamento sentiu uma pressão constante para provar para o mundo que seu amor era real, justamente por causa da diferença de idade e dos comentários maldosos que recebiam. Mas o que mais impressiona é como o casal usou essa experiência para fortalecer não apenas seu relacionamento, mas também para inspirar outros casais que enfrentam desafios similares. Eles se tornaram um exemplo vivo de que é possível transformar a diversidade em crescimento, críticas em aprendizado e especulações em oportunidades de autoconhecimento. Amado revelou em uma entrevista emocionante como a maturidade de Khalita o surpreendeu durante toda essa situação. Ele confessou que esperava que ela, sendo tão jovem, pudesse ficar abalada com as especulações e os comentários maldosos. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ela demonstrou uma força e uma sabedoria que o fizeram se apaixonar ainda mais por ela. A jovem Miss, por sua vez, compartilhou como Amado a ensinou sobre a importância de não dar poder para opiniões alheias sobre decisões íntimas do casal. Ela contou como ele ajudou a entender que o amor verdadeiro não precisa de validação externa e que, às vezes, proteger a relação significa mantê-la longe dos olhares curiosos e julgadores. Uma das lições mais valiosas que emergiram dessa experiência foi sobre a importância da comunicação no relacionamento. O casal revelou que usaram esse momento de crise para estabelecer novos acordos sobre como lidar com a exposição pública, sobre quando e o que compartilhar nas redes sociais e sobre como proteger sua intimidade sem se isolarem completamente dos fãs. Eles criaram o que chamaram de protocolo de privacidade, onde decidiram juntos quais momentos eram íntimos demais para serem compartilhados e quais poderiam ser divididos com o público de forma saudável. Essa estratégia não apenas fortaleceu a confiança entre eles, mas também trouxe mais autenticidade para suas presenças digitais. O impacto dessa transformação foi além do pessoal. Amado começou a receber mensagens de fãs agradecendo por ter se tornado um exemplo de como lidar com relacionamentos de forma madura e respeitosa. Muitos homens da idade dele se inspiraram em sua postura protetiva e amorosa com a esposa mais nova, vendo nele um modelo de como amar sem possessividade e como respeitar sem sufocar. Khalita, por sua vez, se tornou uma inspiração para jovens mulheres que se relacionam com homens mais velhos. Ela mostrou que é possível manter a individualidade, a força e a autonomia, mesmo em um relacionamento onde existe diferença de idade e experiência de vida. Sua postura digna diante das críticas se tornou um exemplo de autoestima e autorrespeito. Mas talvez o aspecto mais bonito dessa história toda seja como o casal aprendeu a transformar os momentos de turbulência em oportunidades de conexão mais profunda. Eles passaram a valorizar ainda mais os momentos privados, as conversas íntimas, os gestos silenciosos de carinho que não precisam de plateia para terem significado. Amado confessou que essa experiência o fez redescobrir o prazer das pequenas intimidades do relacionamento. Ele falou sobre como passou a valorizar mais as manhãs preguiçosas ao lado da esposa, as conversas durante o café, os momentos de silêncio confortável que só casais verdadeiramente conectados conseguem compartilhar. A mudança foi tão significativa que até mesmo o repertório musical de Amado começou a refletir essa nova perspectiva. Em shows recentes, além de suas clássicas músicas de desilusão amorosa, ele começou a incluir canções que falam de esperança, sobre segundas chances, sobre a beleza de encontrar o amor em qualquer fase da vida. Essa transformação também refletiu na forma como eles lidam com os fãs e com a imprensa. O casal estabeleceu limites claros e respeitosos, mostrando que é possível ser acessível e carinhoso com o público sem abrir mão da privacidade e da dignidade pessoal. Uma das iniciativas mais tocantes que emergiu dessa experiência foi quando Khalita decidiu usar sua influência para apoiar outras jovens que enfrentam preconceitos em seus relacionamentos. Ela começou a responder mensagens de seguidoras que passavam por situações similares, oferecendo apoio e dividindo as lições que aprendeu durante a sua própria jornada. Amado, inspirado pela generosidade da esposa, também passou a usar sua experiência para aconselhar outros homens sobre a importância de proteger e valorizar suas companheiras, independentemente da idade ou das circunstâncias. Ele se tornou um defensor da ideia de que o amor maduro é aquele que constrói,
protege e eleva, nunca o que diminui ou expõe desnecessariamente. O casal também revelou como essa experiência os ajudou a estabelecer tradições próprias, rituais íntimos que fortalecem a conexão entre eles. Eles criaram momentos sagrados no relacionamento, como jantares sem celular, caminhadas matinais, onde conversam sobre sonhos e planos, e momentos de gratidão, onde compartilham o que mais apreciam um no outro. Hoje, olhando para trás, tanto Amado quanto Kalita reconhecem que aquela declaração polêmica no palco de Aracaju, que inicialmente pareceu um momento de crise, na verdade foi o catalisador para uma transformação profunda e positiva em suas vidas. Foi o momento que os obrigou a se posicionarem claramente sobre seus valores, suas prioridades e sobre o tipo de relacionamento que queriam construir juntos. A história deles se tornou um exemplo inspirador de como é possível transformar mal-entendidos em oportunidades de crescimento, especulações em momentos de reflexão e crises em fortalecimento dos laços amorosos. Eles provaram que o amor verdadeiro não apenas resiste às tempestades, mas sai fortalecido depois de cada uma delas. E vocês, o que acharam dessa reviravolta completa? Conseguem ver como uma situação que parecia negativa se transformou em uma lição de vida sobre amor, respeito e crescimento pessoal? Comentem aí embaixo suas reflexões sobre essa história incrível de transformação e superação. Contem também se já passaram por alguma situação onde um mal-entendido se tornou uma oportunidade para fortalecer um relacionamento. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que precisa saber que às vezes os maiores crescimentos vêm dos momentos mais desafiadores e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de transformar obstáculos em degraus.